Quando o médico me disse que a minha filha precisaria usar insulina, a primeira pergunta que eu fiz foi: doutor, não resolve com atividade física e dieta? Naquele momento, eu nem imaginava que existia diabetes tipo 1 e tipo 2, na verdade. Pra mim, era tudo diabetes. E eu tenho certeza de que a maioria das pessoas ainda pensa exatamente como eu pensava. Hoje, então, eu vou fazer você entender de uma vez por todas a diferença da DM1 para DM2. Até agora, nós só falamos sobre diabetes tipo 1, mas existe um tipo de diabetes que é muito mais comum. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm a tipo 2. Mas afinal, o que é DM2? De forma bem simples, a diabetes tipo 2 acontece quando o organismo vai ficando resistente à ação da insulina. Lembra que eu falei lá no primeiro episódio e expliquei que a insulina funciona como uma chave? Ela abre a porta da célula para que a glicose entre e vire energia. No diabetes tipo 1, essa chave não existe, porque as células betas, elas são exterminadas pelo próprio organismo. Então, a gente deixa de produzir insulina. Já no diabetes tipo 2, a chave existe. O problema é que a fechadura começa a enferrujar. A insulina tenta abrir a porta, mas a célula responde cada vez menos. Isso que chamamos de resistência à insulina. E o pâncreas, quando isso acontece, pensa: bom, se a insulina não está funcionando direito, então eu tenho que fabricar mais, eu tenho que produzir mais. Então, ele trabalha incansavelmente. Durante anos, ele até consegue compensar esse problema. Mas chega um momento em que o esforço começa a cobrar um preço. As células betas ficam sobrecarregadas. E elas simplesmente começam a falhar, a funcionar cada vez menos, a produzir menos insulina, a glicemia começa a subir. E perceba uma diferença muito importante. Na diabetes tipo 1, as células betas são exterminadas. E na diabetes tipo 2, elas falham. No começo da doença, muitas pessoas conseguem controlar a glicemia com mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física e às vezes até um medicamento. Esses medicamentos ajudam o organismo a aproveitar melhor a própria insulina. Outros diminuem a quantidade de glicose produzida pelo fígado. Lembra do glucagon que eu já falei aqui? Então, no diabetes tipo 2, o glucagon continua estimulando o fígado a liberar a glicose para o sangue. Mas conforme a doença evolui, pode chegar um momento em que o pâncreas já não consegue produzir insulina o suficiente. E é aí é que entra a insulina terapia no tratamento do diabético tipo 2. E nesse ponto aqui surge uma dúvida muito comum. Larissa, então quer dizer que agora, nesse caso, o diabético tipo 2 virou diabético tipo 1? Não, ele continua sendo diabético tipo 2, só que agora o tratamento é diferente. Mas o que acontece dentro do corpo quando uma pessoa muda o estilo de vida? Lembra da nossa fechadura enferrujada? Então, quando a pessoa melhora a alimentação, pratica atividade física, perde peso, é como se essa fechadura começasse a funcionar melhor. As células voltam a responder melhor à insulina. Ou seja, a mesma quantidade de insulina consegue colocar mais glicose para dentro da célula. A glicemia diminui. E como a glicemia melhora, o pâncreas finalmente consegue descansar e deixa de trabalhar no limite o tempo todo. Nos estágios iniciais da doença, esse descanso pode permitir que as células betas recuperem parte da sua função. E por isso que algumas pessoas conseguem diminuir os medicamentos, em alguns casos até entrar em remissão do diabetes tipo 2. Mas atenção, remissão não significa cura. Significa que o diabetes está controlado sem medicamentos. Se a pessoa voltar aos hábitos que favorecem o aparecimento da doença, a glicemia pode voltar a subir. E quem pode desenvolver diabetes tipo 2? Existe uma predisposição genética importante. Mas diferente do diabetes tipo 1, o estilo de vida influencia muito, tanto no risco de desenvolver essa doença quanto na sua evolução. É claro que toda regra tem sua exceção. Algumas pessoas desenvolvem diabetes tipo 2 mesmo tendo hábitos saudáveis, principalmente por uma disposição genética muito forte ou por outras condições, como por exemplo diabetes gestacional. Mas essa não é a realidade da maioria dos casos. Na grande maioria das pessoas, alimentação, atividade física, controle de peso e acompanhamento médico consegue reduzir muito o risco de desenvolver diabetes tipo 2. E é justamente por isso que existe o famoso pré-diabetes. O pré-diabetes é um sinal de alerta. É quando a glicose já começou a subir, mas ainda não atingiu os valores do diabetes. É como se o organismo estivesse dizendo: ainda dá tempo de mudar a direção, viu? E essa é uma das melhores notícias desse vídeo. Então, se existe uma mensagem que eu quero que você leve deste episódio, é esta. O diabetes tipo 1, pelo conhecimento que temos hoje, não pode ser prevenido. Já o diabetes tipo 2, na grande maioria dos casos, pode ser prevenido ou adiado quando identificamos o problema cedo e mudamos o estilo de vida. Informação não serve para culpar ninguém, tá? Ela serve para dar às pessoas a oportunidade de fazer escolhas que podem mudar o futuro da própria saúde. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a diabetes que aparece na gravidez e que também gera muito medo e insegurança, a famosa diabetes gestacional.